Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Bendito seja o nome do Eterno, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Deus bom, o Pai da eternidade, aquele que nos amou e a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. Então, com estas palavras, eu inicio e dou continuidade ao estudo do livro de Gênesis que estamos fazendo. Inicio mais este bloco, este programa, e continuamos lembrando a você que no bloco passado, no programa passado, nós falamos sobre o nudismo. E quem provocou o nudismo na sociedade e trouxe este quadro que nós estamos vendo, tanto de homens como de mulheres, nunca foi Deus. Deus não é o autor desta condição em que a sociedade está vivendo. A Bíblia diz bem claro que o mundo jaz no maligno. Deus, em sua palavra, ensina o homem a vestir-se como homem e a mulher ser uma dama, se vestir honestamente com pudor. Eu acho que está na hora da gente buscar um pouquinho o dicionário para entender o que é pudor. Pudor é vergonha. Vergonha de expor o seu corpo, vergonha de mostrar suas pernas, vergonha de mostrar suas roupas íntimas, vergonha de mostrar seus seios. Eu acho que faltou isso. Não é? Está faltando vergonha das suas nádegas estar aí sendo mostradas. Então, tudo isto que a gente vê nesta sociedade é uma coisa que está fora dos valores e dos princípios da Bíblia. Isto, infelizmente, adentrou-se porque quantas irmãzinhas vão para a praia de biquíni? Quantas irmãzinhas vão para a piscina expor os seus corpos? Quantas delas se tornaram objeto de provocação? Depois aí, então, vem tantas outras coisas que apareceram e que até eu estava vendo uma jornalista há poucos dias dizer por que todas as músicas que falam sobre mulher, umas falando sobre as nádegas, esfrega as suas nádegas num homem, sabe? Outras falando sobre sexo anal. Será que a mulher perdeu o valor ou aumentou o seu valor? Está aí, claro, para quem quiser ver, que o nudismo não fez das mulheres alguma coisa grande. Não pense que a mulher ganhou espaço na sociedade para se valorizar. Muito pelo contrário, pegou, olha, uma queda, um declive, que é uma coisa acentuada. Então eu quero só chamar sua atenção que não há nenhuma beleza, nenhum valor nisto. Isto tudo termina numa grande Babel. Nós vimos que tanto o nudismo quanto a embriaguez não trouxe bênção para a tenda de Noé e não trará para você nem para a sua família. Eu quero mudar o capítulo para o capítulo 10 aqui nesta programação, para apenas lembrar que o capítulo 10 de Gênesis retrata, porque o capítulo 4 de Gênesis fala da genealogia dos que descenderam de Caim. O capítulo 5 fala da genealogia daqueles que descenderam de Adão. E o capítulo 10 dá um salto para 2000 anos da existência do homem na terra, falando sobre a descendência de Noé. No capítulo 11, nós temos um fato bastante marcante. E a terra era toda de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente,
acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Então aqui nós estamos vendo, depois que a arca pousou no cume do Ararate, depois que os filhos de Noé já agora frutificaram, cada um tomando o seu rumo, você vai ver que mesmo assim só existia uma só língua na terra, porque todos estavam juntos na arca, os que sobreviveram, e agora desceram uns para um lado e outros desceram para o Sinar. Quando chegaram ali, dado o tamanho da catástrofe que foi o dilúvio, o que eles pensaram? E se nós construíssemos uma torre que tocasse ao céu e puséssemos nesta torre um nome? Seria que se porventura Deus resolvesse novamente destruir a terra com água, nós viéssemos a esta torre e escaparíamos. Então, começaram um projeto assim: vamos fazer alguma coisa que nos leve bem para o céu, né? Então você vai ver que cada projeto do homem é um fracasso. Aqui toda boa intenção começou assim: vamos fazer uma torre e um nome. Cada movimento religioso do mundo, a primeira coisa que eles fazem é uma torre e um nome. Prestem atenção, porque você vê que as pessoas têm um zelo muito grande pelo nome da denominação, mas zelam. Ficam ofendidos se você falar do catolicismo, da Igreja Batista, dos presbiterianos, da Assembleia, da Universal. Isso dá briga, isso dá processo. Quando você cita, você fala sobre estas coisas. Mas se você falar mal da Bíblia, não dá processo para ninguém. Pode descrer, pode abusar, pode criticar, pode fazer o que quiser. Porque, na verdade, a única coisa que defendem é o nome da torre, da religião. E todas as igrejas começam como começou a Torre de Babel. Começa assim. Por exemplo, vamos tomar aqui. Se você pegar a igreja, ela nasce no dia de Pentecostes. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Como aqui havia uma só fala, uma só língua sobre toda a terra. Ou seja, tudo o que se falava no princípio da igreja, a fé era unânime. Havia uma unidade na fé. Mas agora você vai ver que com o passar do tempo, as coisas não vão ficar assim. Veja, a igreja começa como uma porta que faz com que o homem escape do juízo. Cada igreja que se abre diz a mesma coisa. Mas se você notar, Deus olhou e disse, porque isto aqui, dentro da simbologia da Bíblia, vai representar os milhares de segmentos denominacionais que temos hoje. Porque a igreja nasceu falando uma língua, como eles estavam no Vale do Sinar falando uma língua. A igreja nasce como uma porta que é escape do juízo e daqui um pouquinho vai virar a confusão das línguas. Por quê? Porque uma vai se dividir da outra, porque não vão falar mais a mesma língua, porque não vão ter mais a mesma unidade de fé e vão começar a se dividir e se dividir e se dividir até se tornar o que a Bíblia diz no capítulo 17, 18, o mistério da Babilônia. O mistério da Babilônia é exatamente isto aqui. São aqueles que começaram falando uma mesma língua e depois se dividiram. Então a igreja nasceu no dia de Pentecostes, ela caminhou por muitos séculos, né? Primeiro século, segundo século, terceiro século, ainda falando, ainda que surgiram alguns segmentos, mas eles todos se juntaram e combateram o gnosticismo e tantas outras doutrinas que estavam no início, até chegar ao quarto século. No quarto século, você vai ver que a igreja se torna a igreja oficial e quem não falasse mais a sua língua, agora seria chamado de herético. Lá no início, no concílio de Constantinopla, recebeu-se o nome de católicos, aqueles que crescem em 3 pessoas,
como o imperador Teodósio havia dito. Então você vai ver que eles tinham aquela mesma linguagem. Os outros foram perseguidos e chamados de heréticos e mortos e tiveram suas casas, seus bens confiscados. Foram perseguidos duramente. Você vai ver que a igreja daí para frente começa a ter uma outra linguagem. Mas se você der um pulo lá para o ano 1516, quando Martim Lutero se levanta, e aí então surge-se o protestantismo, aí você vai ver que virou realmente o mistério da Babilônia. O mistério de uma mulher que está no capítulo 17 e 18 do Apocalipse, que dá à luz a filhas. Então a Igreja Católica gerou o protestantismo. E o protestantismo que começou com Lutero, daqui um pouquinho você vai ver que ele se espalhou pela França e por outros lugares. Daqui um pouquinho veio João Calvino, daqui um pouquinho veio o Wesley, daqui um pouquinho apareceram os pentecostais e daqui um pouquinho virou isto que nós vimos hoje, que não sabemos nem quantas denominações existem. Cada um falando uma língua diferente. O batista fala a língua diferente do presbiteriano, o presbiteriano fala a língua diferente do congregacional, o congregacional fala diferente do adventista, o adventista fala diferente da Igreja Universal, a Igreja Universal já fala diferente das demais igrejas, e você vai ver que tudo se tornou uma grande confusão e cada um fala a sua própria língua e cada um aparece como portador, porta do céu para escapar do juízo. E se torna no mistério da grande Babilônia. Eu pergunto, onde está a verdade? Está na Igreja Batista, na Assembleia, na Congregacional, na Adventista? Aonde está a verdade? Na Igreja Católica, a mais velha, a mais nova, que acabou de sair do forno hoje? E você pode perguntar, está com você, pregador? Não, aqui é a verdade. A verdade nunca mudou. A verdade é que os homens abandonaram a verdade. A verdade é que começaram a cada um falar a sua própria linguagem, porque Deus desceu e disse, nós vamos fazer isso aí, porque os homens agora estão tentando fazer inovações e não haverá limites. Você já viu isso aqui nas Escrituras? Está aqui, ó. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começaram a fazer agora. Não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Então, vem um e diz que é para você rolar no chão, vem um que diz que você tem o batismo com o Espírito Santo de falar a língua, vem outro e diz que você tem que sapatear, vem um dar um sopro em você, vem um passa um paletó em você, para você cair, tem outro. Olha, toda sorte de confusão. Outros engomam as pessoas, elas ficam durinhas dentro da igreja. Outros dizem, não, nós precisamos de uma vida liberal. Aí outros fazem o rock, outros fazem... Até isso eu já vi, luta livre dentro da própria igreja e o pastor com a Bíblia na mão, enquanto os outros estão vendo dois homens se degladiarem. Você não pode pensar no que o homem é capaz de fazer. Há aqueles que pegam um monte de laranja e dizem assim, você vai chupar uma laranja e cada caroço da laranja você vai dar R$10 para poder arranjar dinheiro. Há aqueles que fizeram com que as pessoas levantassem o dinheiro para cima. Levante a maior cédula que você tem no bolso. Quando as pessoas levantavam o maior dinheiro, disse agora vamos orar e consagrar esse para Deus. Quando você orava, que você ia guardar, ele disse, epa, se você botar isso no bolso agora é maldição, porque isso é de Deus. Era maneira de roubar o povo. Não há medidas mais para tantas invenções daqueles que falam linguagem diferente. Cria-se teologia da prosperidade, teologia da libertação, teologia de não sei mais o quê. Tudo isto em nome de Deus, tudo isto falando uma linguagem, e Deus permitiu que falassem isto para poder manifestar. Eu quero só terminar aqui dizendo para você, só existe uma maneira de chegar aos céus, é se você não inventar nada. Se você não inventar nada, você tem possibilidade de chegar ao céu. Se você ficar com a palavra. Não invente nada. Não invente dar explicação,
não invente trazer interpretação, não invente absolutamente nada, porque você vai ver que saindo aqui do Sinar, depois desta bagunça da Torre de Babel, você vai ver que quem fundou isso foi Cusi, que é o mesmo Hermes da Bíblia, e hoje você tem no seminário uma matéria chamada hermenêutica, quer dizer, os homens ouviram de Deus e tornaram seus intérpretes. Ora, Deus não precisa de intérprete. O que interpreta a palavra é seu cumprimento. Quando eu vi no início do programa e disse que nós estamos vivendo nos dias de Sodoma, porque na verdade a palavra por si própria se interpretou. Se eu ler Gênesis 6 para você, você vai ver que é os dias de Noé. Multiplicou, a mulher ficou fácil, a mulher se tornou bonita, a mulher se tornou vulgar, os homens entraram a ela sem casa. Não precisa de interpretar nada, está aqui diante de nós. Olha, estão edificando, está aqui diante de nós. Precisa se interpretar a palavra quando se diz que os dias seriam semelhantes aos dias de Sodoma? Não precisa, está aí o homossexualismo, está aí o Suprema Corte do país para dizer case homem com homem, porque esta Bíblia por si própria se interpreta. Agora você quer ver este linguajar de doutrinas, sabe? De lá e para cá, de igrejas, cada um falando sua linguagem, porque a Bíblia diz que seria assim nos nossos dias. Então você tem aqueles que vêm interpretar. E a palavra é assim, meu amigo. Há 3 coisas que um homem nunca devia fazer. Era interpretar a palavra. Porque a própria Bíblia disse que Deus é seu próprio intérprete. Pedro disse que as Escrituras não podem ser interpretadas particularmente. Ela foi inspirada, ela é inspirada e ela própria se cumpre na hora certa. Isto é tudo o que se tem que fazer. Eu não preciso de interpretar a Bíblia. Jesus falou assim, em verdade vos digo que Elias virá primeiro. O que eu tenho para interpretar? Está dito que antes que ele voltasse, Elias viria primeiro. Se a Bíblia disser assim, ó, eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Antes do grande e terrível dia do Senhor, o profeta Elias virá. Tem interpretação nisso? Não tem. Nenhuma. Se a Bíblia disser assim, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, é para o homem se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então não tem o que interpretar, dizer, não, você não precisa de arrumar seu cabelo assim, não, você não precisa de vestir assim, não. Sabe, tudo isto são interpretações. Aonde aprenderam isto? Nos filhos de Cão. Uzi, aquele caçador que foi para a torre, Nirode, o que se tornou o pai dos deuses da mitologia, aquele que aprendeu a interpretar o pensamento dos deuses. Tudo isto é baboseira, é mentira, é engano, porque o homem rejeitou a verdade. Se você quiser ser abençoado por Deus, não põe a sua interpretação na Bíblia. O que a Bíblia disser, faça. Isto é tudo o que se tem que fazer. São coisas, às vezes, que são chocantes à nossa mente, se você perguntar. Eu estava falando aqui no estúdio, antes de gravar, eu estava dizendo, Deus mandou um profeta andar pelado. O que o profeta tinha que fazer? Andar pelado. Por quê? Porque era uma abominação. O que Deus queria dizer com aquilo? Que Israel estava vivendo uma abominação. E ele mandou o profeta fazer aquilo. Se ele mandou, era para o profeta fazer. Não era um profeta andando, exibindo seu sexo ou suas nádegas nu no meio da rua. Não era isto. Era para dizer para as pessoas que elas estavam abomináveis, nuas, e a Bíblia diz que seria assim nos últimos dias. Estas são verdades. O que a Bíblia mandar você fazer, você deve fazer. Deus mandou o profeta fazer isso, ele fez, mas para você, o que ele está mandando? Ser manso, ser humilde, hein? Ser submissa a seu marido, amar sua esposa, criar seus filhos, ser decente, ser homem, ser cabeça. Sabe o que Deus mandou você fazer? É isso, ser bom patrão, ser bom empregado, ser comedido, ser equilibrado, ser justo, pagar o que você deve, não falar da vida dos outros. É isso que Deus mandou você fazer. É se arrepender dos seus pecados, não beber, não fumar, não prostituir, não ser um mau exemplo para a sua família. É isso que a Bíblia diz que nós deveríamos fazer. Mas por que as pessoas não fazem? Porque, na verdade,
não obedecem a Deus dentro de suas casas, como é que ficou a situação da igreja? Cada uma fala a sua língua. Por quê? Porque dentro de casa não respeita a Bíblia. Você acha que dentro da igreja vai respeitar? Igreja é apenas a continuação, a extensão do lar. Se o povo não acertar a vida em casa, a igreja é uma bagunça. E isto é o que nós temos como retrato nos nossos dias hoje. Não venha me falar mal de igreja. Você sabe que as pessoas que estão lá que não estão bem. Igrejas são 4 paredes lá ali. O templo, não estou falando do templo, o templo é você. Sabe? Sua vida precisa estar correta com Deus, sua adoração ser limpa, seu templo ser limpo. Olha, comércio dentro da igreja não é a parede da igreja que vende, não. São pessoas que vão para lá comercializar, que roubam das pessoas a oportunidade. E Jesus disse, não faça da minha casa um covil de ladrões e salteadores. Então aqui, o Enoque, quero dizer, os descendentes de Noé, que se dividiram, foram para o Sinar, daqui um pouquinho falando cada um a mesma língua, e se tornou uma confusão e tiveram que se dispersar. E isto é o que você vê, divisão sobre divisão a cada dia e o povo se dispersando e cada um muito distante da língua original. Qual é a língua original? Está aqui, ó. Vamos voltar para o original, vamos falar uma só língua? Eu gostaria de convidar os cristãos a voltarem para falar a mesma língua. Qual é a língua? A linguagem da Bíblia, a linguagem sadia, a linguagem santa, a linguagem da obediência, a linguagem do respeito, a linguagem do temor de Deus, a linguagem que condena o pecado e ama o pecador, e estende a mão e diz, saia desta situação, porque isto é perdição. Então, esta linguagem precisa ser revivida. Não é a igreja se tornar tão importante a ponto de ser melhor do que as outras pessoas. Não, estamos aqui como donos da verdade, sendo melhor do que ninguém. Eu estou chamando você. Vamos falar uma mesma língua? Ou você tem uma ideia para fazer uma torre de Babel? Ou você já defende o seu nome e a sua torre que você pertence? Porque as pessoas pertencem a tudo. Pertence a A, pertence a B, pertence a C, a igreja fulana, a igreja beltana, mas nunca pertencem à palavra. Aqui, ó, eu estou defendendo o que a Bíblia ensina. A Bíblia nunca ensinou trindade, por isso eu defendo que há um só Deus. A Bíblia nunca ensinou e nunca mostrou um batismo de uma só pessoa nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, por isso eu defendo que as pessoas têm que ser batizadas em nome de Jesus. Vamos falar a mesma linguagem da Bíblia? A Bíblia nunca mostrou uma mulher pregadora, por isso eu digo que as mulheres devem estar caladas nas igrejas. A Bíblia não aceitou mulheres nuas e seminuas, por isso eu digo que elas precisam vestir honestamente com pudor. A Bíblia diz que para um homem ser ministro, ele tinha que ser marido de uma só mulher, saber o que estava falando, ser honesto, hospitaleiro, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, não que pregue por causa de salário e de dinheiro. Isto é o que eu estou chamando as pessoas para viver. A Bíblia diz que quando eles iam fazer a ceia, alguns se embriagaram porque estavam tomando, porque a ceia era com vinho, e o pão não era pão de padaria, era pão asmo. A Bíblia diz que após a ceia, Jesus lavou os pés e disse para os discípulos, o que eu vos fiz, façais vós também. É isto que você faz, é isto que a sua igreja faz. Não adianta interpretar as Escrituras, nós precisamos viver as Escrituras. E o meu desafio é, você quer falar a linguagem da Bíblia ou você entrou numa torre de Babel e está defendendo o seu pedacinho? Vamos voltar para o que está escrito e eu tenho certeza que Deus haverá de nos abençoar, como abençoou a família de Sem, dizendo, olha, está na hora de você possuir uma terra que eu quero te dar por herança. Chamou Abraão. No próximo programa, nós vamos ver o que é a figura do Abraão e como Deus chamou Abraão, está chamando você para sair de tudo isto que você sabe que não passa de uma grande confusão. Leia lá na sua Bíblia, Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Não esteja afiliado a nenhuma igreja que tem uma linguagem diferente da Bíblia Sagrada. Ou você responderá,
exatamente por aquilo que a Bíblia diz, qualquer que omitir ou qualquer que acrescentar. O que omitir também será tirado a parte que lhe cabia na vida eterna. E o que acrescentar será acrescentada às pragas que estão escritas neste livro. Você é que sabe. Eu estou chamando você para voltar para o original. Agora, vamos falar uma só língua? Você não quer a bênção de Deus? Você não quer que Deus esteja com você? Você não quer ir para uma terra de promessa? Você não quer Deus cuidando de você? Você não quer ir para o céu, para o arrebatamento? Então eu chamo você para fechar os olhos e dizer assim: Deus, eu quero ficar com a tua palavra. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero ser um praticante da palavra. Eu não quero discutir doutrinas, eu quero viver a tua palavra, eu não quero interpretar a Bíblia. Ajuda-me a mim. E eu oro, Pai, que o Senhor ajude a cada pessoa que o Senhor encontrar, que tem sede e fome de viver o Evangelho e de ser abençoado por Ti e de ter o prêmio da vida eterna. No nome de Jesus. Amém.